Afinal, Marighella foi um herói revolucionário ou um terrorista assassino? Nesse vídeo, irei falar da vida, ideias e ações de Carlos Marighella. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Carlos Marighella foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar brasileira, chegando a ser considerado o inimigo número 1 do regime. Ele também foi cofundador da Ação Libertadora Nacional, organização de caráter revolucionário. Nesse vídeo, irei trazer uma perspectiva neutra e sem viés sobre a biografia de Marighella, citando somente fatos sobre essa personalidade histórica. Dessa maneira, não irei expressar minha opinião, e o vídeo não será nem de direita nem de esquerda, e sim um resumo direto e prático respondendo às principais perguntas sobre a vida de Marighella. Lembrando que, apesar disso, esse vídeo será somente um recorte, e por isso, recomendo acessar as fontes na descrição. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Carlos Marighella foi um dos 7 filhos de uma família pobre de Salvador. Seu pai era o imigrante italiano Augusto Marighella. Inclusive, a imigração italiana no Brasil foi coberta pelo vídeo Relações entre o Brasil e a Itália no canal. O pai de Carlos era operário metalúrgico e ex-motorista de caminhão de lixo, que chegara em São Paulo, porém foi morar na Bahia. A mãe de Marighella era a baiana e ex-empregada doméstica Maria Rita do Nascimento, negra e filha livre de escravos africanos trazidos do Sudão, que tinham ligação com a revolta dos malês. Carlos Marighella nasceu em Salvador no dia 5 de dezembro de 1911. Com o incentivo do pai, ele se alfabetizou cedo, aos 4 anos. Seu pai fomentava a leitura de Carlos com livros nacionais e importados, sobretudo autores franceses. O menino cursou o primeiro ano em 1925, no Colégio Carneiro Ribeiro, onde terminou o curso com 13 anos e, posteriormente, mudou-se para o Ginásio da Bahia. Lá, ficou conhecido por responder uma prova de física em versos, exame que ficou exposto no colégio até o golpe de 64. Marighella começou a estudar engenharia, escrevia poesias e, durante as aulas, divertia os professores e colegas ao fazer provas em verso. O ingresso de Carlos Marighella na atividade política ocorreu no início da década de 30, quando, ainda na cidade de Salvador, abandonou a carreira de estudante de engenharia para ser militante profissional do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Nesse mesmo período, Marighella saiu da capital baiana para morar no Rio de Janeiro. Em 1937, quando ocorreu a instauração do Estado Novo, Marighella, como outros comunistas da época, foram presos e torturados. Porém, posteriormente, foi liberado em 1945, com o fim do regime varguista. Com o começo do período democrático, Marighella foi deputado federal pelo PCB, da Bahia. Nesse período, teve um breve relacionamento com Elza Sento Sé, com quem teve um filho, Carlos Augusto Marighella, nascido em 1948. Contudo, com o clima nascente da Guerra Fria, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade pelo governo de Henrique Gaspar Dutra e Marighella passou a atuar na clandestinidade novamente. Na década de 50, o Comitê Central Comunista Chinês convidou Marighella para uma estadia no país oriental, aonde permaneceria durante o biênio de 1953 e 54, para conhecer o modelo revolucionário chinês. No início da década de 60, a América Latina como um todo passou a viver as divergências político-ideológicas da Guerra Fria, principalmente após o sucesso da Revolução Cubana de 1959. Do comunismo cubano que se instaurou naquele país, a partir de táticas de guerrilha, espalhou-se para todo o continente o modelo do foquismo, a teoria de foco no guerrilheiro elaborada por Che Guevara, que consistia em instalar vários pontos de guerrilha, com o objetivo de instaurar múltiplos regimes comunistas. Inclusive, Che Guevara também possui um vídeo próprio no canal. Em maio de 1964, após o golpe militar, Marighella foi baleado e preso por agentes do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Libertado em 1965 por decisão judicial, no ano seguinte optou pela luta armada contra a ditadura. Quando o regime militar foi instaurado, Marighella já havia se demonstrado avesso à postura que o PCB vinha adotando no Brasil.
O partido preservava a perspectiva da chamada Revolução Burguesa, isto é, que o Brasil deveria primeiro industrializar-se e formar uma nítida separação de classes entre burgueses e operários para que a revolução pudesse acontecer de fato. Diante dessas circunstâncias, Marighella optou pela ruptura com o PCB e pela adoção do modelo do foquismo guevarista. Em 1967, após a participação de uma reunião em Cuba, o revolucionário baiano fundou a ALN, a Ação Libertadora Nacional, que se tornaria a maior organização promotora de ações de guerrilha urbana no Brasil, como assaltos, emboscadas e sequestros. Uma das ações mais famosas da ALN foi o assalto ao trem pagador, que percorria a linha de estrada de ferro Santos-Jundiaí, ocorrido em agosto de 1968. Nessa ocasião, Marighella participou pessoalmente. Além disso, a ALN cooperou com ações de outras organizações, como o sequestro do embaixador Charles B. Elbrick, idealizado pelo grupo carioca Dissidência da Guarabara, em uma ação conjunta com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. O discurso teórico da ALN seguia em boa parte o viés de esquerda revolucionário latino-americano da época, que incluía o anti-imperialismo e a construção de uma sociedade sem classes. Marighella foi responsável pela disseminação dessas ideias associadas a táticas de luta armada, por meio de seus escritos panfletários. Foi lá que ele expôs suas análises sobre a situação política brasileira, em exemplos como Por que resistir à prisão e a crise brasileira. Além desses, havia o famoso Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, escrito em junho de 1969, para servir de orientação aos movimentos revolucionários. Nessa obra, destacou táticas de guerrilha urbana a serem empregadas nas lutas contra os governos ditatoriais. Graças ao manual, Marighella se tornou conhecido mundialmente, principalmente por intelectuais de esquerda, como Jean-Paul Sartre. Muitas pessoas se questionam se Marighella era um revolucionário ou um terrorista. E, na verdade, ele era os dois. O terrorismo é o emprego sistemático da violência para fins políticos, como a prática de atentados e destruições por grupos, cujo objetivo é a desorganização da sociedade existente e a tomada do poder. E, de fato, Marighella acreditava e cometia esses atos. Além disso, ele mesmo descreveu em seu livro: o terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Dessa forma, a conotação negativa do terrorismo é relativa. Segundo o próprio revolucionário, ser violento e terrorista, naquele contexto, é positivo. Cabe a cada um dizer se o terrorismo e o assassinato é justificável, dependendo, claro, do contexto inserido. Além disso, Marighella e a ALN defendiam o chamado centralismo democrático, desenvolvido por bolcheviques na Revolução Russa e também usado em Cuba. Embora na teoria e no início desses regimes o centralismo democrático fosse realmente democrático, na prática e no desenvolvimento posterior da União Soviética e de Cuba demonstraram a formação de ditaduras centralizadas em um partido único. Porém, não se sabe se Marighella conseguiria implantar o centralismo democrático em sua forma teórica, uma vez que o socialismo nunca foi instaurado no Brasil. Após suas ações, Marighella foi considerado o inimigo número 1 da ditadura. Dessa forma, ocorreu uma grande busca pela sua cabeça. A morte de Marighella ocorreu na noite de 4 de novembro de 1969, em uma emboscada preparada pelo Sistema de Repressão de São Paulo e comandada pelo delegado Sérgio Fleury, conhecido como chefe do grupo de extermínio daquele estado. A emboscada de Fleury partiu de informações obtidas a partir da tortura de freis dominicanos que tinham conexão com a ALN. Em 1996, o Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado pela morte de Carlos Marighella, e em março de 2008 foi decidido que a sua companheira Clara Scharf deveria receber pensão vitalícia do governo brasileiro, apesar da família de Marighella não ter solicitado reparação econômica, apenas o reconhecimento da perseguição ao militante. Em 2012, depois das apurações da Comissão da Verdade, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, oficializou a anistia post-mortem de Marighella. Atualmente, Marighella é visto como um ídolo por muitos, inclusive sendo alvo de um filme do Wagner Moura de 2019. Porém, por muitos ele é visto como uma pessoa desprezível. Novamente, cabe a cada um fazer um julgamento sobre essas informações. O canal não possui viés ou opinião. Dessa forma, só me cabe explanar esses pensamentos e ações de Marighella.
Independente de herói ou vilão, Marighella de fato prezava por todos os meios possíveis para acabar com a ditadura militar brasileira, incluindo o assassinato de militares, bem como atos terroristas, na ideia de libertar o povo brasileiro da repressão autoritária e do sistema capitalista vigente. Quero ser apenas um entre os milhões de brasileiros que resistem. Carlos Marighella. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixem um like e se inscrevam no canal. Mas é isso, valeu!